Reis, capítulo 19, o versículo 19 ao versículo de número 21. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao versículo 21. Temos assim a sagrada e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. O tema da nossa mensagem nesta oportunidade é os desafios do chamado de Eliseu. E inicialmente deteremos a nossa atenção na parte B do versículo de número 21, que diz: então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Mais uma vez baixemos nossas frontes e oremos ao Senhor. Querido e amado Pai Celestial, nós estamos diante da Tua palavra, do nosso alimento espiritual para a nossa alma. Pedimos, ó Deus, o conforto, o consolo em nossos corações, e te pedimos que o Teu Espírito venha falar a este que fala contigo e também a toda a Tua igreja neste momento. Que possamos emprestar os nossos ouvidos ao Teu Espírito, prestando atenção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta oportunidade. Somos-te gratos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, no contexto destes versículos lidos, Deus pediu ao profeta Elias que ungisse a 3 pessoas diferentes. Primeiramente, Elias deveria ungir a Azael como rei da Síria. O Senhor ordenou que ungisse um inimigo como rei, porque ele usaria a Síria como seu instrumento para punir a Israel pelos pecados praticados, principalmente a idolatria. A Síria iria se tornar a punição exterior que Deus iria aplicar sobre o povo de Israel. Deus também pediu ao profeta Elias que ungisse a Jeú como rei em Israel, para que destruísse aqueles que adoravam o falso deus Baal. Este seria o castigo interior, o castigo que Deus iria operar dentro do seu povo, o castigo que o Eterno traria sobre o povo de Israel. E em terceiro, Deus também pede a Elias que possa ungir Eliseu como profeta, que o sucederia, e seu dever era o de trabalhar no reino do norte, para ajudar a direcionar o povo de volta à presença de Deus. Trazendo apenas um lembrete para aqueles que não têm assim uma familiaridade com o Antigo Testamento, com a história do povo de Deus, com Israel. O povo de Deus havia se dividido em 2 nações, o reino do norte e o reino do sul.
O reino do sul ficou com 2 tribos. O reino do norte com outras 10 tribos. E nesse reino do norte, nenhum rei, nenhum sequer, temeu a Deus, obedeceu a Deus, se voltou para as coisas de Deus. Todos eles foram reinos ímpios. Embora Deus tivesse levantado grandes homens, grandes profetas, para que pudesse trazer ao coração daquele povo a sua palavra, a sua mensagem, a sua exortação, tentando trazer luz, tentando trazer esclarecimento, tentando trazer aquele povo de volta à sua presença. Entre eles, Elias, que é reconhecidamente o grande profeta do Antigo Testamento. Elias simboliza o legado dos profetas no Antigo Testamento. E agora, Deus iria levantar um novo profeta. O ministério de Elias estava caminhando para o seu final, mas Elias ainda precisava fazer algumas coisas, e Deus havia pedido, ordenado a ele que fizesse então esta tarefa: ungisse um rei inimigo, ungisse um rei sobre aquela nação, e ungisse um profeta que iria lhe suceder no ministério. Quando Elias encontrou Eliseu, a palavra de Deus narra que ele jogou sobre Eliseu a sua capa. A capa era o mais valioso artigo do vestuário que uma pessoa possuía. Ela era usada como proteção contra as intempéries. Lembramos de um caso muito familiar, muito conhecido nosso, no ministério do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor estava ali também, na parte final do seu ministério, já a caminho de Jerusalém, aonde, ao passar por Jericó, ele se encontra com Bartimeu, o cego, e Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais as pessoas repreendiam a Bartimeu para que ficasse em silêncio e não incomodasse o mestre, mais Bartimeu gritava, até que o Senhor para e manda chamar Bartimeu. E a primeira coisa que Bartimeu faz, ele larga a sua capa, a capa que durante tantos anos o havia protegido das intempéries, a capa que tinha tanto simbolismo, foi largada de lado para que ele pudesse ir ao encontro do Senhor. A capa era como um cobertor, a capa também servia como lugar para se assentar, às vezes era oferecida como garantia de uma dívida, ou rasgada em pedaços, como sinal de pesar. Elias lançou sua capa sobre os ombros de Eliseu, para mostrar que Eliseu era o escolhido de Deus para a sucessão profética, para uma missão toda especial. A capa ali representava o poder de Elias. Então podemos dizer que Eliseu foi batizado naquele momento, através desta atitude, no Espírito Santo. Aquele gesto foi apenas o início da jornada e não o fim. Foi o tiro de partida e não a fita da chegada. Os desafios que a partir daquele momento
Eliseu precisou enfrentar para assumir este relevante compromisso diante de Deus. É sobre isso que eu gostaria de gastar algum tempo nesta oportunidade, falando acerca desta experiência deste servo de Deus, muito especial, que também nos traz preciosas lições em nossas vidas. Primeiro desafio de Eliseu. Eliseu se dispôs a ser treinado. Eliseu se colocou à disposição. Ele se submeteu. Ele buscou orientação. Ele esteve ali lado a lado, recebendo instruções, para que ele pudesse conhecer bem a tarefa a ser executada. Na igreja, este é um dos principais ministérios, o ministério do discipulado. E uma das pessoas que nós encontramos na história da igreja, que passou por esse processo e foi bênção, é o jovem pastor Timóteo, que teve como seu líder nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10, nós encontramos a seguinte observação: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Que lição maravilhosa nós podemos extrair deste exemplo de discípulo e discipulado dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos voltar ao nosso texto inicial. Eliseu entendeu claramente o gesto de Elias e sabia que agora precisava fazer uma escolha: continuar ou recomeçar. Eliseu estava trabalhando, e o interessante é que Deus nunca chamou alguém que não estivesse envolvido com alguma coisa. Todas as vezes que Deus chamou alguém para uma tarefa específica, essa pessoa já estava trabalhando, porque Deus não trabalha com a ociosidade. Deus trabalha com quem gosta de trabalhar. Imagino que Eliseu deveria ter seus sonhos com relação à sua vida natural. As pessoas fazem planos, e Eliseu não era diferente nesse quesito. A grande questão agora era escolher entre continuar a sua vida rotineira do seu dia a dia, como ele havia planejado, ou recomeçá-la debaixo de outro plano do projeto divino. E todos que são chamados pelo Senhor passam por esta decisão: continuar ou recomeçar. Quantas pessoas têm uma experiência com o Senhor e continuam vivendo a sua vida da mesma forma que antes? O Senhor joga um manto sobre as pessoas com a finalidade destas mudarem o rumo de suas vidas. E Eliseu escolheu mudar o rumo da sua vida a partir da experiência do manto. Cabe a cada um de nós escolher. Deus
não vai nos obrigar a andar com ninguém. Ele simplesmente deixa claro, através das experiências, com quem devemos andar. E que precisamos perceber e se posicionar para ser treinado para o propósito de Deus em nossas vidas. Quero enfatizar que o propósito eterno de Deus já começou antes que houvesse mundo e vai continuar sendo conduzido por Deus eternidade afora. A nós só nos cabe se encaixar nele, e isto obrigatoriamente passa por seguir alguém, passa pelo processo do discipulado. É exatamente a escolha que Eliseu tinha que fazer. Quando a Bíblia diz que Eliseu se dispôs, isso tem a ver com abrir completamente o coração para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Abrir o coração significa correr atrás. E diz lá o texto que Eliseu então se levantou e seguiu a Elias. Então, o primeiro desafio do chamado de Eliseu foi se colocar à disposição para aprender, para seguir, para receber, para primeiro se alimentar, para depois colocar em prática aquilo que ele havia recebido. Só podemos dar aquilo que nós temos. Esta é a visão do reino de Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O segundo desafio do chamado de Eliseu nos chama a atenção que Eliseu precisou ter coragem para seguir. É preciso coragem. Há uma mudança de vida. E cristianismo é mudança de vida. A palavra de Deus nos diz: se nós estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Precisa ter coragem para seguir. E mais uma vez, usando a experiência do apóstolo Paulo, falando à igreja, lá aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo nos deixa o seguinte recado: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse foi o segundo desafio, vencido por Eliseu, para seguir Elias e não retroceder. Elias precisava fazer algumas coisas. E o Senhor Jesus, instruindo ali o colégio apostólico, através do evangelista Lucas, no capítulo 9, versículo 62, ele deixa o seguinte recado: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eliseu tinha colocado a mão no arado na vida secular, e agora estava sendo convocado pelo Senhor a colocar a mão no arado do reino dos céus. E neste caso, ele tinha que mudar de arado de forma definitiva e nunca mais olhar para trás, sob a pena de ser reprovado. Ao matar seus bois, Eliseu assumia um forte compromisso de seguir Elias. Sem os bois,
Eliseu não poderia retornar à sua vida de lavrador. Aquela refeição era mais que um banquete, era uma oferta em ação de graças ao Senhor, que o escolheu para ser profeta. O que nos faz olhar para trás? Nos leva a olhar para trás. Muitas coisas, mas com certeza a principal delas são os laços de alma com algo do nosso passado ou do nosso presente. Essa é a grande força do diabo contra nós, os laços da alma. Quando nossos laços de alma são com coisas, eu diria que normalmente são mais fáceis de serem desfeitos. Porém, quando são com pessoas, com certeza são mais difíceis de serem rompidos. E qual é o segredo para termos força para quebrar então esses laços? Sonhar com um novo tempo. Sonhar com um novo tempo. Com certeza, Eliseu sonhou em ser como Elias, em ter a mesma unção, o mesmo reconhecimento e deixar o mesmo legado. Por isso, ele teve forças para ir além. O sonho é o grande combustível. Não adianta ter só um chamado, tem que sonhar com ele. Seguir um homem de Deus não é uma coisa fácil, mas Eliseu, agora livre do que o prendia, pôde avançar e seguir adiante. Em terceiro, a terceira grande lição que aprendemos deste chamado desafiador na vida de Eliseu, ao ler a palavra, ao se inteirar de todo este acontecimento, percebemos que Eliseu serviu de forma completa. Mais uma vez, usando a instrumentalidade do apóstolo Paulo, agora falando da igreja em Corinto, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, falando à igreja, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Poucos substitutos nas Escrituras Sagradas foram tão eficientes quanto Eliseu, que foi sucessor de Elias como profeta de Deus para Israel. Mas Eliseu teve o profeta Elias como seu grande exemplo a ser seguido. Ele permaneceu com Elias até os últimos momentos da vida do seu mestre na terra. Estava disposto a aprender e a seguir, a fim de receber poder para fazer o trabalho para o qual Deus o havia chamado. Segundo os historiadores, Eliseu viveu um discipulado com Elias de aproximadamente 12 anos. E percebemos o quanto Eliseu, o discípulo, foi importante na vida de Elias, e quanto Elias foi fundamental na vida de Eliseu. Durante todo este tempo de discipulado, não houve sequer uma única referência bíblica de Eliseu trazendo problemas, dificuldades para Elias. Para entendermos o que Eliseu fez em relação a Elias, precisamos entender a base do servir. Servir precisa estar alicerçado em uma base sólida, para que essa possa ir até o fim e de forma completa. E essa base chama-se amor. Amor a Deus e ao próximo.
Sem esta base, nunca conseguiremos servir a ninguém. Ainda que haja respeito ou até interesse, só conseguiremos servir até o fim do processo e de forma completa, se a base for o amor. E Jesus é o maior exemplo de servir e amar até o fim. Está lá em João capítulo 13, versículo 1, que diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que naquela mesma noite todos o abandonariam, e ainda assim ele lavou os pés de todos, inclusive de Judas, que o trairia de forma definitiva. Quando servimos como Jesus ensinou, a consequência é intimidade, são vínculos para toda a vida. Nós conseguimos olhar bem dentro dos olhos das pessoas e encará-las com completa paz. Jesus, depois de servir a Pedro, ali naquela ceia, disse a ele que este o negaria, e isto realmente aconteceu. E quando Pedro terminou de negar a Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele de forma fixa. Está lá registrado em Lucas capítulo 22, versículo 61, que diz: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhes havia dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. Jesus conseguiu olhar para Pedro, porque o serviu por inteiro, de forma completa. Porém, Pedro não conseguiu ficar olhando para Jesus. Quero destacar, o olhar de Jesus não era de acusação, de reprovação, de intimidação, mas um olhar de amor. Foi justamente este olhar de amor que Pedro não aguentou e que o fez chorar amargamente. E a prova disto foi quando o Senhor ressuscitou, disse para avisar aos seus discípulos, mas citou um único nome em especial. Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 7, onde diz a palavra: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Servir de forma completa de Eliseu produziu profunda intimidade entre ele e Elias. O servir não depende de quem será servido, mas sim de quem será o servidor. A quarta preciosa lição, quarta e última preciosa lição que aprendemos neste texto sagrado, do desafio do chamado de Eliseu, foi a conquista do sonho. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou uns do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vem de Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra,
e voltando-se parou às margens do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está, ó Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um para o outro lado, e Eliseu passou. Quando Eliseu foi chamado por Deus, a Bíblia não afirma em momento algum que havia um sonho em Eliseu para ser conquistado por ele. No entanto, quando Elias, em seus últimos minutos na terra, perguntou a Eliseu o que ele queria que lhe fosse feito, a resposta foi: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito. Esse pedido define que havia em Eliseu um sonho pelo qual ele almejava, e que até então não tinha revelado isto a ninguém. Talvez nunca tivesse falado, se Elias não tivesse perguntado. Nem o próprio Elias sabia deste sonho de Eliseu, mas havia um sonho, e ele foi realizado por Deus. Isto aponta que nós podemos e devemos sonhar. Se os nossos sonhos estiverem alinhados com a poderosa e doce vontade de Deus, com certeza seremos atendidos, pois isto é o que nos garante a palavra santa do nosso Deus, em 1 João, capítulo 5, versículo 14, que diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Meus amados irmãos, que tarefa difícil Eliseu recebeu naquele dia. Eliseu estava lá, trabalhando com as suas juntas de boi, trabalhando em prol dele, da sua família, do seu pai, da sua mãe, e de repente, o profeta do Senhor vem até ele, o unge, e aquela unção requer um compromisso, requer um compromisso sério, requer dedicação integral, requer um processo de aprendizado, requer que ele abra mão de tudo e passe a olhar exclusivamente para Deus. E Eliseu, ele faz tudo certo. Primeiramente, ele se dispôs a ser treinado. Em segundo, ele teve coragem de seguir. E quando seguiu, serviu de forma completa. E antes que Elias se despedisse de forma definitiva, pudesse passar o cajado, pudesse passar o bastão, ele faz um pedido corajoso. Ele sabia o que iria enfrentar. Ele tinha acompanhado Elias e sabia o quanto era difícil servir a Deus com integridade, com fidelidade. E ele sabia que por si só ele não ia alcançar a vitória. Pelo seu próprio espírito, ele não iria muito à frente. Então, corajosamente, ele pede porção dobrada do espírito de Elias. E Deus, que não nos deixa no deserto, e Deus que nos chama, e Deus que nos convoca, Ele também nos capacita para que possamos, no dia do Senhor, nos apresentarmos aprovados. Eliseu tinha um sonho oculto. Ele revelou esse sonho, pediu a bênção
recebeu a bênção e deixou marcado positivamente nas páginas das Escrituras Sagradas o seu compromisso com Deus, com aquela nação, fazendo a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Tudo começou com a sua disposição para ser treinado, com a coragem de seguir, e com a forma de servir de maneira completa. Ao final, Eliseu conquistou o seu sonho. Pôde ser um vaso nas mãos de Deus, um vaso útil para ser usado para a glória e honra do nome de Deus. Que o Senhor possa, na história desta igreja, ao jogar o seu manto, o Espírito Santo ao convocar, que possamos ter aqui também pessoas dispostas a dar continuidade a esta obra. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. É Ele que nos chama, é Ele que nos convoca, é Ele que nos capacita, é com Ele que nós temos que lidar. E se você não tem condições, que nessa noite você possa ter a coragem que Eliseu teve, de pedir a Deus, pelo Espírito Santo, porção dobrada do Espírito, para que você também possa, nos dias atuais, ser usado como Eliseu foi, e deixar marcado positivamente na história desta comunidade a sua passagem por este local. Que Deus, em sua graça e misericórdia, nos abençoe e nos fortaleça para o dia do Senhor. Amém.